2.3 As doenças da encenação. Quando a encenação nada mais é do que um estilo, uma marca de fábrica, uma etiqueta, que reapareceriam sejam quais forem os autores ou espetáculos, muito cedo começa a se degradar num exercício de estilo, num sinal de reconhecimento. A imitação se faz também de colega para colega. Na Alemanha, Laurent Chetouan retoma a célebre lentidão e mobilidade de Claude Reggie, ao aplicá-las a todos os autores interpretados. A lentidão e a imobilidade, uma vez passada a surpresa, conduzem a um oratório fatigante. Os jovens encenadores, em vias de serem reconhecidos pela instituição, sentem-se às vezes constrangidos a impor uma particularidade, de fazer-se notar por tal detalhe ou tal maneira de proceder, que a instituição tacitamente reivindicará deles. Essa particularidade, ora lhe é reclamada, ora reprovada. Uma crise aguda de, entre aspas, juvenismo afeta a paisagem atual, especialmente na Alemanha. Os Intendanten, entre parênteses, diretores de teatro, procuram avidamente as pessoas jovens, sobretudo se são do sexo feminino, para confiar-lhes alguns pequenos trabalhos cênicos, na esperança de que se tornem um dia o novo Peter Stein. Nota número 10. A encenação tinha como função, entre aspas, nos seus primórdios, fazer passar o sentido do texto para o palco, utilizar a representação como meio para explicar a peça, esclarecer, tornar sensível o sentido da peça. Não é uma tarefa desprezível nem mesmo inútil, mas, no entanto, não é a finalidade do trabalho, página 364, teatral. Assegurar a legibilidade não é, evidentemente, possível a não ser num fundo de ilegibilidade. Uma não cessa de converter-se na outra, e reciprocamente. Ousaríamos o compromisso? Não ser totalmente legível nem totalmente legível não é esse o objetivo da arte? Aplicado à encenação, diremos, ela deve ser visível, porém discretamente, como convém ao, abre aspas, charme discreto da boa direção, fecha aspas. Não tem que se esconder, assume suas escolhas ou suas hipóteses, porém não ganha nada ao ostentar muito diretamente sua estratégia, pois o espectador desinteressa-se rápido daquilo que já compreendeu. Adorno observava-o nas obras de arte, abre aspas. A posteridade das obras, sua recepção enquanto aspecto de sua própria história, situa-se entre a recusa de deixar-se compreender e a vontade de ser compreendida. Essa tensão é o ambiente da arte. Fecha aspas, nota número 12. A tentação decorativista provém do desejo de conseguir destaque pelo luxo dos materiais, entre parênteses, cenografia e figurinos. O artista obriga-se a prestar contas às autoridades de tutela do serviço público e, tentando a proporcionar prazer ao grande público na mesma ocasião, tem tendência a, entre aspas, encher-lhe os olhos. A cenografia, as mídias no palco ou a publicidade em torno do espetáculo são suportes dessa perversão visual, dessa busca de uma estética carregada na cenografia. 2 pontos. São, na maioria, os novos ricos que produziram o desenvolvimento da cultura. O aumento das subvenções públicas não socorreu, em princípio, os atores e os escritores. Ele decuplicou os meios cenográficos e técnicos. Fecha aspas, nota número 13. A arte conceitual tem a tentação inversa. Essa última consiste em reduzir ao máximo a sensualidade do teatro, sua percepção ecumênica, como dizia Barthes, para apelar à reflexão abstrata do espectador e às convenções cênicas. A encenação atual de textos contemporâneos é frequentemente conceitual, e não apenas por razões de economia, em todos os sentidos do termo, mas por uma espécie de terrorismo do pós-moderno ou do pós-dramático. A desconstrução, quando não decai no página 365. Mesmo defeito, denuncia muito essa obsessão de nossa época pela desmontagem de conceitos e representações. A festivalização dos espetáculos se traduz por uma certa estandardização, o meio da experimentação. Esses espetáculos são concebidos na perspectiva de um festival, avenant in ou off, especialmente
onde serão rodados, comprados e eventualmente distribuídos. Maneira concentrada e eficaz, econômica e proveitosa de produzir espetáculos estandardizados, tão rapidamente esquecidos quanto apresentados e tendo que deixar lugar para os novos festivais. Tudo como esses filmes que não duram senão alguns dias. Esses livros que desaparecem das prateleiras ao cabo de um mês. Esses beijos retomados assim que são dados. Uma nova divisão de trabalho deriva da mutação do contexto político sociocultural, pelo menos para os centros dramáticos nacionais. Com efeito, a criação teatral reivindica novas especializações. Engenheiro de som, especialista da luz, controlada por computadores ou da imagem em vídeo, ao vivo ou gravada, etc. Essas especializações altamente técnicas impõem-se ao encenador. Sem dominá-las, quase sempre este considera essencial integrá-las à sua criação. A partir daí, novas identidades profissionais não cessam de aparecer. Colaboradores pontuais são contratados para tarefas precisas, comumente muito complexas para a luz, o som, a coreografia. Estas intervenções apoiam no espetáculo a marca de cada colaborador. Tem-se um espaço X, uma luz Y, uma gestualidade Z. Essas assinaturas valorizadas do momento são semelhantes a um post-it. Nem sempre se integram à estética do conjunto do espetáculo. Inversamente, a invenção de tarefas novas e experimentais para a encenação, como, por exemplo, a reavaliação do papel do dramaturgo ou a técnica da direção de atores, é muitas vezes freada pelos hábitos lentos da produção ou pelas severas leis da produtividade. Disso resulta, para os grandes modelos da encenação, uma estandardização, que ainda é acentuada por um double bind, uma dupla pressão. De um lado, uma exigência de originalidade artística a qualquer prova e a qualquer preço, que impõe uma obra inédita e impactante. De outro lado, uma formatação da demanda que emana de grupos sempre mais especializados, de página 366, aficionados com expectativas bem definidas. O público divide-se num conjunto de grupos formados com a característica de se interessarem cada qual apenas por um único tipo de espetáculo. O espectador torna-se rapidamente homem de um gênero só, triste monogamia. A esta guetização de públicos, a essa autonomização de práticas cênicas, a esse recuo do teatro para as mil formas independentes, acresce-se um certo esfriamento perante as outras artes. A diferença dos anos de 1970, quando, graças à abertura do Festival de Outono de Paris, no meio artístico americano, misturamos alegremente pintura, artes plásticas, dança, performance e teatro, os últimos 20 anos do século XX não aboliram, entre parênteses, contrariamente às declarações, as fronteiras entre as artes. Havia, no entanto, uma tradição de mistura a partir da dança-teatro, entre parênteses, Pina Bausch ou Magui Marin, das artes da rua e do circo novo. Tanto quanto experiências abertas à arte contemporânea, a diferença da encenação estreitamente teatral. Felizmente, apesar do purismo, alguns artistas não hesitaram nesses últimos anos em, entre aspas, passar dos limites. Jacques Robottier, músico e poeta, compõe espetáculos em que mistura os princípios de diferentes artes. Abre aspas. Apreender uma arte com as ferramentas de outra estimula a invenção. Cada arte é fractal e remete às outras. Fecha aspas, nota 15. Valère Novarina confronta sua pintura e sua criação poética no seio do acontecimento cênico. François Lázaro fabrica marionetes de talho humano que faz manipular por atores, interpretando autores contemporâneos como Daniel Lemarrieux. Alain Lecoq propõe entre aspas, teatro de papel, no qual a narração de um romancista como Mohamed Qassem curva-se às sutilezas da manipulação de superfícies, objetos e do corpo do ator narrador. A renúncia praticada pelo serviço público e pelo teatro subvencionado, o desinteresse do Estado, tomam na França o aspecto de uma política demagógica. A tentação é grande, com o efeito de não mais subvencionar a não ser as encenações de grande espetáculo.
que com muita força introduzem as mídias audiovisuais, raio-lasers, hip-hop no seio da peça, como no página 367, Voisque de Buchner, montado por Ostermeyer para o Festival de Avignon em 2004, nota 16. Para fazer isso, os clássicos são a vítima ideal. A problemática é simplificada, modernizada, superficialmente, adaptada ao gosto do público de jovens, transmitida diretamente para as autoridades locais, do produtor ao consumidor, do decisor ao decodificador. Os teatros e os artistas não são mais, então, do que correias de transmissão. Desembaraçamo-nos, por fim, dos encenadores. Reduzimo-los a anões de jardim dos quais se servem os proprietários da República para quadrilhar o mundo e computar as suas saladas. 3. O questionamento da encenação e de suas novas funções. Esta crise do encenador haverá de marcar o seu fim próximo? Nada menos seguro. Há muito tempo que o, entre aspas, diretor de cena, como se diz em espanhol, não é mais o mestre incontestável do reinado. Ele se tornou uma LTDA, uma sociedade de responsabilidade limitada, um sujeito pós-moderno, intermitente, que perde e dispersa voluntariamente seus poderes, abre parênteses, continuando totalmente a receber-lhes os dividendos, fecha parênteses. A encenação, como sistema semiológico de signos controlados a partir de um único olhar, durou muito. A clássica ambição de um Coupeau, um Craig ou ainda um Strehler, que sonhavam substituir o autor dramático por um autor cênico que lhes permanecesse fiel até o fim, fracassou contra a realidade pós-moderna da cena e do mundo. E isso a partir da reviravolta dos anos de 1970. É um momento em que a desconstrução inspirada em Derrida, entre aspas, desmonta tanto a semiologia quanto a encenação, reprovando-lhe, não sem razão, ser um sistema fechado que mascara a dinâmica do desempenho do ator e da representação. O momento em que, por exemplo, Barthes passa do, entre aspas, sistema da moda ao prazer do texto, entre aspas também. Nota 17. Página 368. Ninguém melhor do que Bernard Dort denunciou os riscos de uma teoria e de uma representação fechados, nota 18. Dort não poderia ter sido mais claro. Sua crítica leva à concepção do espetáculo como uma Gesamtkunstwerk wagneriana, ou como escritura cênica de Grieg. Abre aspas. Uma crítica de Wagner e de Grieg impõe-se. É uma nova definição da representação teatral que, ao invés de fazer dela uma união estática de signos ou um metatexto, aí veria um procedimento dinâmico que tem lugar no tempo e que é, efetivamente, produzido pelo autor. Fecha aspas, nota 19. À maneira vitesiana, ele descreve a encenação como uma produção autônoma de sentido e não como uma tradução ou uma ilustração do texto pré-existente. Abre aspas. Constatamos hoje uma emancipação progressiva dos elementos da representação. E nela vemos uma mudança da própria estrutura. A renúncia a uma unidade orgânica prescrita a priori e o reconhecimento do fato teatral enquanto polifonia significante, aberta sobre o espectador. Fecha aspas, nota número 20. 20 anos depois desta colocação, verificamos a justeza do diagnóstico de Dort. O encenador, esse novo e mau neo-sujeito pós-moderno, deve admitir que perdeu sua posição de apogeu e sua soberba. Porém, esta perda não é tanto um desafio pessoal quanto um sinal dos tempos. O desafio, caso essa noção tenha algum sentido em arte, é antes o de algumas tentativas teatrais para fazer escola e fundar um sistema. Desse modo, a pesquisa de Brooke para fundar uma língua universal do teatro e uma arte acessível a todos, não desborda numa produção e numa leitura universal de signos, mas, no melhor dos casos, como observa Vitéz, na leitura por meio de uma translinguística, entre aspas, nota 21. Um esperanto sonoro, visual e gestual que dá ilusão de compreensão geral para além de línguas e culturas particulares.
Ilusão que se traduz muitas vezes seja por uma idealização universalizante das culturas, abre parênteses, o essencialismo brookiano, que se tem tanto e muitas vezes injustamente criticado, fecha parênteses. Seja, ao contrário, por um elogio indiferenciado da página 369. Diferença, que conduzem às vezes ao comunitarismo sectário. A crise do intercultural, sua incapacidade de situar as culturas ao mesmo tempo na sua especificidade local e na sua humanidade universal, não facilita a tarefa dos artistas multiculturais. O neossujeito pós-moderno não consegue coisa melhor, de modo algum, no domínio do teatro político, pois o público admite mal que se lhe dê lições. O teatro épico brechtiano e sua ponta afiada têm a intenção de tocar o público no coração de seus interesses, ao assinalar-lhe as contradições e ao apontar-lhe os gestos dos personagens. Porém, pela crença de ser muito direto e muito doloroso, os neo-encenadores enfraquecem sua análise dramatúrgica, acabam ficando no geral ou no ambíguo. O questionamento dos poderes do teatro deixa a representação sem perspectiva clara, a imagem do mundo em que vivemos. Essa última tem dificuldade de encontrar seu caminho, pois uma paisagem sombria tem, antes de mais nada, muito para corrigir, muito para preparar também, para um futuro que se anuncia não exatamente róseo. A principal coisa a corrigir, por outro lado, não é atacada. Funciona até que muito bem, é a comunicação. Aquela das mass média e das mensagens prontas. O teatro coloca justamente em dúvida a pretensão de comunicar tudo, a tirania da informação e da vigilância. Tal como a concebemos atualmente, a encenação não tem que ser clara, legível e explicativa. Seu papel não é servir de mediadora entre emissor e receptor, autor e público. De, entre aspas, arredondar os ambos. Ao invés de simplificar e explicitar, continua voluntariamente opaca. Depois das iluminações do brechtianismo, reivindica ambiguidade e fluido artístico. Podemos constatá-lo nos espetáculos pouco ortodoxos e bastante, entre aspas, estetizantes, como se teria dito nos anos militares pós-1968. A Mãe, montada em 1995 por Jacques Delcouvelier, dada a figura epônima, uma sensibilidade, a peça uma complexidade e aos personagens uma ambiguidade tão grande quanto suas motivações. Para seu círculo de giz caucasiano, Beno Besson, como em todos os seus trabalhos brechtianos, insistia nas matérias brutas, poéticas e sexuais de objetos e figurinos, na humanidade e na bondade irredutíveis da figura principal. Em A Execução e a Regra, interpretada por Antoine Calvet, entre parênteses 2006, em Homem, página 370. Por Homem, revisto por Emmanuel de Marcy-Motta, entre parênteses 2007, observamos tendência idêntica, não reduzir as peças a palavras de ordem. Reintroduzir uma dimensão poética não seria senão ao provocar-lhe um curto-circuito ou a desregulá-la. Uma enorme comunicação política, assegurando uma materialidade intraduzível em significados unívocos. Qualquer encenação, já ouvimos, oscila entre construção e desconstrução. Quando a estrutura das peças, outrora fechada, coerente, narrativa, se rompe, abre-se e torna aquilo que chamamos, a partir dos anos de 1970, de um, entre aspas, texto, abre parênteses, no sentido semiótico e por oposição a uma, entre aspas, obra, fecha parênteses. Torna-se difícil lê-lo e interpretá-lo, entre aspas, num só bloco, de forma unívoca. A encenação tem por missão, precisamente, achar um compromisso entre essa abertura do, entre aspas, texto semiótico e sua tendência natural de explicar, justificar, interpretar de maneira unívoca e conclusiva a obra interpretada. Inversamente, para uma peça coerente com estruturas previsíveis, com linguagem dramática clássica, com a fábula explícita,
O ator e o diretor reintroduzem, entre aspas, texto, ou seja, entre aspas, interpretação nas estruturas. Criam uma ambiguidade semântica e reencontram o prazer do enigma e da complexidade. O, entre aspas, prazer do texto, entre parênteses, Barthes. Quando as obras dramáticas transformam-se em textos abertos e sem fábula clara, ou quando os encenadores, abre aspas, nos seus espetáculos, entre colchetes, não dão nunca a impressão de ver a fábula tratada por aquilo que é, fecha aspas, nota 22. A encenação fixa-se a si mesma por tarefa, comumente, entre aspas, corrigir essa fábula ou, pelo menos, substituí-la por outra estrutura organizadora. A correção consiste ainda em preencher, graças à representação, a ausência de referências culturais. Aí está uma das principais funções da encenação, especialmente quando a peça estiver contida noutro ar cultural que não o do público e quando se lhe tiver que fornecer o mais discretamente possível as referências faltantes, as chaves de leitura indispensáveis. Essa ajuda ao espectador é concedida sem que a encenação esteja sempre consciente disso e, às vezes, contra sua vontade. Esse espectador é, dessa forma, cuidadosamente manipulado. Semelhante manipulação é obra da ideologia e do inconsciente. A encenação é sempre uma colmatagem ideológica inconsistente.